Você acha que já conhece tudo sobre a Bíblia? O livro mais lido, traduzido e influente da história da humanidade, ainda guarda segredos que poucos conhecem. Desde criaturas misteriosas mencionadas nas Escrituras até histórias que desafiam o entendimento moderno. Hoje vamos explorar 10 curiosidades da Bíblia que ninguém sabia. Prepare-se para descobrir fatos que vão mudar a forma como você vê este texto milenar. Os unicórnios na Bíblia. Sim, unicórnios. A maioria das pessoas associa esses seres a mitos e lendas, mas você sabia que a Bíblia menciona unicórnios? Em várias passagens do Antigo Testamento, em traduções antigas, encontramos referências a unicórnios. Mas o que são eles realmente? A palavra hebraica original, ien, foi traduzida como unicórnio em versões mais antigas da Bíblia. Mas muitos estudiosos acreditam que se referia a uma espécie de boi selvagem ou ao extinto auroch. Esse equívoco de tradução nos lembra como a interpretação de textos sagrados pode mudar ao longo do tempo. O número da besta 666 ou 616? O número 666, conhecido como o número da besta, é talvez o símbolo mais famoso do Apocalipse. Mas sabia que alguns manuscritos antigos do Novo Testamento indicam que o número pode ter sido originalmente 616? A diferença pode parecer pequena, mas tem grandes implicações. Este erro pode ter surgido por causa de diferentes tradições manuscritas, refletindo um dos muitos desafios que os estudiosos enfrentam ao tentar reconstruir o texto bíblico original. A dieta de Daniel. Outro fato curioso é o jejum de 21 dias de Daniel, descrito no livro de Daniel, onde ele se abstém de comer carne, pão e vinho. Hoje, essa prática é conhecida como a dieta de Daniel, adotada por muitos como um regime espiritual e físico. Mas por que Daniel escolheu esse jejum específico? A história revela não só a devoção de Daniel, mas também como a Bíblia continua a influenciar práticas contemporâneas, mesmo milhares de anos depois. Os Nefilim, os gigantes da Bíblia. Os Nefilim são uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Mencionados brevemente em Gênesis, esses seres são descritos como gigantes, filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas quem eram realmente esses gigantes? Algumas interpretações sugerem que eles eram descendentes de anjos caídos, enquanto outras teorias apontam para uma linhagem humana de proporções extraordinárias. O mistério dos Nefilim continua a alimentar debates entre teólogos e estudiosos. A passagem mais curta da Bíblia. A passagem mais curta da Bíblia, Jesus chorou, em João 11:35, pode ser pequena em palavras, mas é imensa em significado. Esta simples frase carrega uma profundidade emocional e teológica impressionante, mostrando o lado humano de Jesus em um momento de luto pela morte de Lázaro. Essa breve passagem nos lembra do poder das palavras e da importância de entender o contexto das Escrituras. Moisés e a serpente de bronze. Uma das histórias menos conhecidas, mas profundamente simbólicas, é a de Moisés e a serpente de bronze. No deserto, quando os israelitas foram picados por cobras venenosas, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Todos os que olhassem para ela seriam curados. Este episódio, encontrado em Números 21, é interpretado por muitos como uma prefiguração de Jesus na cruz, mostrando a complexidade simbólica presente em toda a Bíblia. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos associados à Bíblia, citado no Novo Testamento, mas não incluído na maioria das Bíblias modernas. Este livro apócrifo explora temas de anjos caídos, Nefilim e o fim dos tempos. Por que este texto foi excluído do cânone bíblico? A resposta envolve decisões teológicas e políticas que moldaram a Bíblia como a conhecemos hoje. O livro de Enoque oferece uma visão diferente e, muitas vezes, controversa dos eventos bíblicos. As mortes dos 12 discípulos. A maioria das pessoas conhece os 12 discípulos de Jesus, mas poucos sabem que muitos deles tiveram finais trágicos. Os discípulos foram enviados para pregar o Evangelho em várias partes do mundo, e muitos enfrentaram perseguição e martírio. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, enquanto Tomé foi martirizado na Índia. Estas histórias nos lembram dos sacrifícios feitos pelos primeiros seguidores de Jesus e do impacto duradouro que suas vidas e mortes tiveram na história do cristianismo. O verdadeiro significado de Lúcifer. Lúcifer é uma figura cercada de mistério e mal-entendidos. Mencionado apenas uma vez na Bíblia,
Em Isaías 14:12, o nome Lúcifer se referia originalmente ao rei da Babilônia, e não ao diabo. Com o tempo, a interpretação mudou, e Lúcifer se tornou sinônimo de Satanás, na tradição cristã. Essa transformação revela como a interpretação bíblica pode evoluir ao longo dos séculos, influenciando a cultura e a religião de maneiras profundas e duradouras. A língua original de Jesus. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, Jesus falava aramaico, uma língua semítica comum na Palestina do século I. Algumas palavras aramaicas foram preservadas nos textos gregos do Novo Testamento, oferecendo insights sobre as nuances das palavras de Jesus que muitas vezes se perdem nas traduções. Conhecer a língua original de Jesus nos ajuda a entender melhor o contexto e a mensagem de seus ensinamentos. A Bíblia é muito mais do que um simples livro religioso. É um texto rico em história, cultura e mistério, cheio de curiosidades que continuam a fascinar estudiosos e leitores em todo o mundo. Espero que essas 10 curiosidades tenham despertado sua curiosidade e inspirado você a explorar mais profundamente as páginas deste livro extraordinário.